Senhor, nós somos agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado durante esses dias. Nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade e misericórdia conosco, porque o Senhor nos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Agora, ao encerrarmos o nosso acampamento, pedimos a porção dobrada do Teu Santo Espírito, que o Senhor continue nos guiando em toda a verdade e que possamos Te adorar em espírito e verdade, na beleza e santidade. Nós aprendemos que nós temos que semear em justiça, ceifar segundo a misericórdia, lavrar o campo da lavoura, porque é tempo de Te buscar até que o Senhor venha e chova a justiça sobre nós. Pedimos que essa chuva, a mesma que cai lá fora, possa cair nos nossos corações. E assim possamos produzir primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. E oferecer o fruto da justiça a Ti. É a nossa oração, nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, nós chegamos ao final do nosso acampamento e eu tenho escutado os comentários e as bênçãos que vocês têm recebido, e isso nos deixa muito felizes, porque mostra que o nosso trabalho não foi em vão. Nós sabemos que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre cumpre aquele propósito. E a minha oração, eu acredito que também o desejo tanto do Gustavo quanto do Marco, é que o assunto que nós preparamos durante esses dias e apresentamos para vocês possa ser alimento sólido e em tempo oportuno. Existem muitas verdades preciosas na palavra de Deus, mas é da verdade presente que o povo precisa. E dito isso, eu queria concluir o meu pensamento mostrando de que forma que Deus vai restaurar, finalizar a obra restauradora da verdade. Nós começamos a ver como que a mensagem foi sendo destruída ao longo do tempo da igreja, como que a mensagem foi sendo rejeitada, pisoteada. Mas chega um momento na história dessa terra, na história da igreja, na história interna do povo de Deus, em que a mensagem ela é restaurada. E eu gostaria de ter tempo para ler com vocês o sonho que Guilherme Miller teve, que está relatado no livro Primeiros Escritos. Talvez que eu saiba, talvez o único sonho relatado no Espírito de Profecia, que não foi ela que sonhou, mas foi uma outra pessoa que sonhou. E por alguma razão Deus impressionou no coração dela para que ela colocasse esse sonho, essa experiência que ele teve no Espírito de Profecia. Isso me faz lembrar também que o capítulo 4 do livro de Daniel não foi um capítulo que Daniel escreveu, mas alguém que também teve uma experiência muito semelhante ao que nós vamos ver o Guilherme Miller teve também, escreveu e deixou registrado nas Escrituras. O capítulo 4 foi Nabucodonosor que escreveu. E é muito interessante ao nós compararmos essas duas experiências. Como nós não temos tempo, eu queria simplesmente contar o sonho para vocês. E depois que nós entendermos o sonho, nós vamos ver como que esse sonho se aplica para nós, para o Adventismo, para a igreja de Laodiceia nos últimos dias. Basicamente o que ele sonhou é com um baú. E acho que a maioria de nós já lemos esse sonho. Esse baú ele tinha uma medida específica. A medida desse baú era 360 polegadas. E esse baú tinha uma chave que abria esse baú. E quando ele abre esse baú, ele encontra todo
todas as formas de joias preciosas que você pode imaginar, de todos os tamanhos, grandes, pequenas, talvez algumas com o tamanho da cabeça de uma agulha, de um alfinete, tão pequenininha, mas todas preciosas, todas colocadas no seu devido lugar, na sua devida ordem. E nós entendemos que essas joias representam, primeiramente, as verdades que Deus revelou a Guilherme Miller e aos seus associados e aos milleritas e à igreja no seu princípio. Várias joias, de vários tamanhos. Essas joias estavam dentro de um baú de 360 polegadas, porque foi através do dia-ano, o princípio dia-ano de 360, é que ele conseguiu entender essas verdades que estavam seladas durante tantos anos. A chave que foi dada foi a forma, a metodologia que Guilherme Miller usou para entender para abrir esse baú, para entender essas verdades, essas profecias. O princípio do texto provado, você deixar a própria Bíblia dar a sua resposta, a interpretação. E quando ele abre esse baú, ele começa a analisar essas joias e começam a entrar outras pessoas dentro do recinto. E essas pessoas começam a pegar as joias e começam a colocar na mesa, e quando ele vê, outras pessoas começam a entrar e começam a analisar e começam a espalhar essas joias. E quando ele percebe, ele vê que as joias já estão caindo no chão. E ele tenta com todo o esforço para botar essas joias novamente dentro do baú, e ele não consegue. Ele começa a desesperar, ficar desesperado, e outras pessoas começam a entrar e começam a pisotear nas joias. E quando eles entram, outros indivíduos trazem joias falsas e começam a misturar com as verdadeiras. O sonho é muito impressionante. Eu queria que nós tivéssemos tempo para ler. Você tem agora joias falsas, joias verdadeiras, umas no chão, pisoteadas, cheias de lixo e poeira e areia. E Guilherme Miller chega um momento que ele começa a chorar. Porque ele já não sabia o que fazer. Deus confiou essas joias a ele, esse baú, e ele não conseguia mais organizar esse baú. E ele começa a chorar. Isso me faz lembrar em Apocalipse capítulo 5, quando João vê um livro. E esse livro era selado por 7 selos. Era um livro cheio de joias também, preciosas. E há uma pergunta: quem poderá abrir esses selos? E ninguém podia abrir. Nem no céu, nem na terra. Ele olhou por todos os lados, ninguém podia abrir esses selos. E o que acontece? O que acontece com João? Ele começa a chorar também. Mas a Bíblia nos fala que o Cordeiro, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, ele é digno, ele cumpriu e ele pode abrir os selos. Da mesma forma, nós vemos no sonho que vem um homem com uma vassoura e começa a varrer todas aquelas joias falsas, começa a varrer toda aquela sujeira e começa a reorganizar as joias dentro do baú. E quando ele acaba o trabalho, esse homem com a vassoura, as joias estão organizadas novamente, de forma perfeita dentro do baú. Mas não só isso, agora elas brilham 10 vezes mais do que antes. As mesmas joias, as mesmas verdades, mas com um novo brilho. Eu espero que vocês estejam já fazendo a associação do que essas joias, do que essas verdades, o que está passando, o que está acontecendo com essas verdades. A Bíblia diz: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele, achareis descanso para as vossas almas. Mas nos últimos dias, as mesmas verdades, as mesmas joias, agora têm um brilho 10 vezes mais. A glória dessa mensagem, a glória dessas verdades são 10 vezes mais. Existem, infelizmente, muitas pessoas que perguntam: aonde que está a glória nessa mensagem? Nós não vemos glória nenhuma.
Infelizmente, essas pessoas são cegos, são laodiceanos que não conseguem ver. Precisam do colírio celeste, daquele óleo sagrado, para que possam enxergar. Então esse basicamente foi a experiência que Guilherme Miller teve, o sonho que ele teve, que está relatado no livro Primeiros Escritos. Só um detalhe, em português não está aqui Miller. Em português, nas versões editadas mais antigas, existe um problema grave de tradução, porque ali o português diz que como se ela tivesse sonhado. Inclusive o título do capítulo é O Sonho sobre Guilherme Miller, o que não é verdade. Você vai no inglês e nos aplicativos já está correto, já está traduzido corretamente. Você vê que é o sonho de Guilherme Miller. Foi ele que sonhou. Então, obrigado pela observação. Então, de que forma esse sonho se aplica para nós? Em que momento da história da igreja nós vemos essas pessoas entrando e começando a trazer essas joias falsas e jogando as joias verdadeiras no chão e pisoteando essas joias? Nós já vimos alguma coisa quando nós estudamos ontem sobre os 7 templos. Nós vimos que chegou um momento na história da igreja, no ano de 1863, no fim do quiasmo, não sei como dizem em português, chiasm, do 2520 anos. Lembra, você tinha 19 anos e 46 anos aqui? Nesse momento, algumas coisas acontecem, e uma delas é que as verdades, as joias preciosas começam a ser espalhadas, pisoteadas e jogadas no chão. Como que nós podemos afirmar isso? Por quê? Lembra que nós falamos do artigo que foi publicado por Thiago White, Uriah Smith e o novo diagrama que substituiu esses 2 diagramas. Então tudo isso acontece no ano de 63, 64. A Conferência Geral é organizada também nessa mesma época. E algumas outras coisas acontecem nesse ano. Existe também um outro período muito importante na história da igreja, onde mais uma vez nós temos um ponto específico de rejeição, de rebeldia. E foi falado aqui também sobre esse ano. E esse ano foi o ano de 1888. O que acontece em 1888? Algumas coisas acontecem. Nós vemos que a liderança da igreja rejeitou a mensagem de justificação pela fé, que era a obra do terceiro anjo, e o terceiro anjo não conseguiu cumprir o seu trabalho. Então, de 1863 a 1888 são 25 anos. 25 anos. E o Marco nos mostrou que na estrutura dos 30, muitas vezes nós temos esse ano 25, esse 25 ali. Mas o 25 também, existem outros simbolismos que nós vamos tentar entender nessa hora. Lembra que nós ontem também fizemos um paralelo com Daniel capítulo 5, onde nós vimos que os ciclos que estavam na parede eram 126 ciclos, que representavam 2.520 guerras. E nós traçamos uma linha
mostrando que de 1863 até 1989, que é o tempo do fim para nós, essa tipologia acontece. O 126 é um símbolo, é um número simbólico do espalhamento dos 2.520 anos. E nós podemos dizer que esse é o momento em que as joias começam a ser espalhadas. E que durante 126 anos esse trabalho, ele acontece até 1989, que foi o ano em que pela primeira vez se começou a estudar linha sobre linha. Esse ano foi o ano em que mas que esse movimento começa a usar o princípio de Isaías 28, não somente o princípio do texto provado, um pouco aqui, um pouco ali, escritura com escritura, verso com verso, mas também usando a metodologia de linha sobre linha. No português, a tradução não diz linha sobre linha, fala mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, mas se você vai no King James, você vê mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, line upon line. Foi a primeira vez que isso foi usado. E foi essa metodologia que ajudou a igreja, o povo, a compreender esses paralelos, a compreender a história. E foi essa metodologia, e ainda é essa metodologia, que vai nos ajudar a entender os últimos eventos. Temos estudado sobre isso. Linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali. Então nós podemos dizer que aqui começa a restauração dessas verdades que foram destruídas. Lembra que nós estudamos o livro de Joel? Nós vimos que os exércitos do norte, que é um símbolo de Babilônia, portanto é um símbolo de Roma nos últimos dias, fez um trabalho destrutivo durante um período da igreja. E nós podemos ir em detalhes e olhar a história e ver como que as filosofias romanas foram introduzidas pouco a pouco dentro da igreja, a ponto de nós rejeitarmos a nossa identidade. E isso não é um processo que acontece da noite para o dia, mas é um processo lento. O Gustavo, eu acredito que mencionou alguns marcos, né, como a rejeição da visão do contínuo, né, que eles acabaram voltando a uma visão tradicional protestante, antiga, de que é o trabalho de Cristo no santuário. Ele mencionou também sobre o livro Questões sobre Doutrina, né, Questions on Doctrine, que foi um livro também, um ponto que marcou muito a história da igreja, de forma negativa. Onde ali nós demos um passo mais próximo das igrejas protestantes. Por trás você tem a obra romana, a obra do homem do pecado, movendo essas peças. Por quê? Porque lembra que foi mencionado que a única verdadeira denominação ou filha protestante que ainda existe é a igreja adventista. Todas as outras já voltaram para a mamãe delas, ou para o Papa, Roma. Portanto, os olhos de Roma continuam voltados ao povo adventista, porque são os únicos que protestam, são os únicos que ainda guardam a verdade. Mas isso foi sendo destruído aos poucos. Mas chegar nos últimos dias, no tempo do fim, essas verdades vão novamente ser restauradas. Então nós temos um 126, que é um símbolo dos 2.500 anos. Porém,
Em 1888 nós temos um outro evento que marca muito a apostasia, a mudança de direção, quando eles rejeitaram a chuva, o anjo de Apocalipse 18. E a senhora White diz que se eles tivessem aceitado, Cristo já teria voltado. Nós não estaríamos aqui hoje. O interessante é quando você conta 126 anos, do ano de 1888, você chega num ano muito interessante. Ano de 2014. E mais uma vez aqui você tem 126, que é o símbolo dos 2520, da experiência, o símbolo do sonho de Guilherme Miller. E é claro, mais uma vez você tem o número 25 aqui. Você tem 25, você tem 25, 126, 126. Da mesma forma que com a história do Israel antigo, nós temos duas linhas de 25-20. Duas linhas de 7 tempos, contando duas histórias. Da mesma forma que nós temos duas linhas, que é um símbolo desse espalhamento, mas também é um símbolo do ajuntamento. Nós vamos ver, assim como nós aprendemos ontem, os 7 tempos ensina sobre o espalhamento e também sobre o ajuntamento. O interessante também é que entre esse ano de 1888 e 1989, você tem 101 anos. Entre 88 e 89. Nós sabemos que 101, se nós cortarmos o 0 aqui, pode ser 11 também. E o número 11 é um número simbólico também. Então o que nós vamos fazer nesses próximos momentos é analisar o número 25, analisar o número 11 e ver o que a Bíblia nos fala a respeito desses números. Abram comigo para nós começarmos o nosso estudo. Abram comigo no livro de Ezequiel, capítulo 8, Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel 8. Nós já vamos entender o que acontece aqui em 2014. Talvez vocês estejam se perguntando, ok, eu entendo 1989, eu entendo 88, eu entendo 63, mas o que acontece aqui em 2014? Veja em Ezequiel capítulo 8, no verso 16, um verso bem conhecido de todos nós. A Bíblia diz: "E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol." Então, quem são esses 25 anciãos? Quem são esses homens que estão no átrio da casa, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo, adorando o sol? Quem são esses anciãos? Representam quem? Representam os sacerdotes, Os líderes. representam os líderes.
representam a liderança do povo de Deus, mas não os sacerdotes fiéis que vão ser ajuntados, mas aqueles líderes infiéis que vão acabar adorando o quê? Adorando o sol. Voltados para o Oriente, adorando o sol. Em que momento da história eles adoram o sol? No decreto do sol. No dia do sol. No decreto do dia do sol. Então, esses são 25. Como é que nós sabemos que o 25 é um símbolo da liderança desses anciãos? Porque fala 25 homens. Não fala de ancião, não fala de sacerdote, não fala de nada. Fala 25 homens. No português, pelo menos. Veja comigo no livro de Crônicas, capítulo 24. 1 Crônicas 24. Primeira Crônicas, capítulo 24. Ali você vai encontrar as ordens de sacerdotes, dos filhos de Levi. Você pode ler do verso 6 até o verso 18. Vamos ler só o verso 18 por uma questão de tempo. Ali diz a 23ª, a Delaías, a 24ª, a Maasias. Quantas ordens então? 24 ordens de sacerdotes. Porém, não esqueçam que existiam 24 sacerdotes mais o sumo sacerdote. Então são 25 líderes dentro da casa de Deus. Então o número 25, dentro desse contexto, nós podemos dizer que é um símbolo da liderança. É um símbolo dos líderes do povo de Deus. Ok? Outra testemunha, abram comigo em Números, capítulo 8. Se falando como livro de Deus. Exato, Números, capítulo 8. Os sacerdotes tinham que ser de que tribo? Os levitas. Números, capítulo 8. Verso 24. Números capítulo 8, verso 24. Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Então, quantos anos os levitas tinham que ter para começarem a fazer o trabalho na tenda da congregação? 25 anos. Ok? 25 anos. Então nós podemos dizer que o número 25, nesse contexto, lembra que 25 pode, ou um símbolo na Bíblia pode ter várias aplicações. Dentro desse contexto, o número 25 representa os líderes infiéis que se voltam de costa para o templo. No templo, o templo é formado por fundamentos e colunas. Eles se voltam de costas aos fundamentos, às colunas do templo e adoram o sol. Então nós vemos um trabalho de, vamos dizer, apostasia, degeneração. Eu não gosto de usar essa palavra apostasia, porque muitas vezes as pessoas me pegam, como me pegaram já no passado por usar essa palavra. Mas você vê uma destruição progressiva acontecendo de 1863 a 1888. Obrigado. Abram comigo em 2 Crônicas, capítulo 29. Segunda Crônicas, capítulo 29.
Da mesma forma que o número 25 representa essa destruição inicial, nós temos um outro 25 aqui, que nós vamos ver vai representar agora a restauração de 1989 a 2014. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 1. E tinha Ezequias quantos anos? 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então notem, em que ano que Ezequias começa a reparar a casa do Senhor? No primeiro ano do seu reinado. Quantos anos ele tinha? 25 anos. Então nós podemos dizer que Ezequias começa a reparar a casa de Deus nesse momento, aos 25 anos, no primeiro dia do primeiro mês. Aqui nós poderíamos jogar uma outra linha. Poderíamos jogar uma outra linha do primeiro dia do primeiro mês. Certo? Por uma questão de tempo. O primeiro mês é um versículo de 107. Nós vamos chegar lá. Nós vamos... no verso 3 fala no primeiro mês. Mas depois nós vamos ver que é no primeiro dia que começa a purificação, né? Mas nós não vamos jogar essa linha nesse momento. Então veja, vá comigo no verso 12. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, os filhos de Coatitas e os filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jaalel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá, dentre os filhos de Elisafã, Sinri, Jeuel, entre os filhos de Asaf, Zacarias, e etc. E começa a citar vários nomes. E fala no verso 15, ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Verso 16, e os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º, no primeiro mês, acabaram. Então veja o que acontece. Aos 25 anos de Ezequias, nós temos uma purificação do templo. Começa no primeiro dia do primeiro mês com o primeiro grupo. Quem é o primeiro grupo? A Bíblia diz no verso 16 e 17 que os sacerdotes santificam o templo em quantos dias? 8 dias. Depois dos sacerdotes vem um outro grupo, que é o grupo dos levitas. Agora notem, os sacerdotes eram levitas, mas nem todo levita era sacerdote, ok? Mais 8 dias para santificar e purificar o templo. Então nós podemos jogar essa linha aqui também. Ezequias, 25 anos. Ali começa a restauração, a purificação do templo. Quando nós falamos em que nosso trabalho é restaurar o templo, que Deus está restaurando e erguendo novamente o seu templo, quando você começa um edifício, a construir um edifício,
Para onde você começa? Pelo telhado, pelas paredes ou pelo fundamento? Pelo fundamento. Então o primeiro passo na restauração do templo, na purificação, você primeiro restaura o fundamento, você limpa o fundamento primeiro. Eu imagino a caixa aberta de joias espalhadas pelo chão. Por onde que você acha que a limpeza começou? Pela caixa ou pelas que estavam no chão? Começa pelo fundamento, sempre juntando do fundamento. Ok? Então nós vemos aqui que primeiro há uma destruição. Em 25 anos, nós vemos essa destruição. E depois nós vemos o número 25 novamente, que é um símbolo da restauração. Nós sabemos também, e nós não vamos entrar nesse ponto, que da meia-noite até o clamor da meia-noite são 25 dias. – 21 de julho até 15 de agosto, nós temos 25 dias também. E tem outras aplicações de 25 também, mas nós vamos parar por aqui. Então veja, o que acontece em 2014 que é um evento importante, um marco importante, porque nós vemos que isso aqui já é um marco estabelecido, esse também já é um marco estabelecido, e esse também é um marco estabelecido. O que acontece aqui de significado especial para nós entendermos esse 126? Foi no ano de 2014 que a ênfase nesse movimento mudou para os 2.300 anos. Lembra que eu contei uma experiência para vocês no ano de 2010? Nós estávamos ensinando isso na Califórnia e eu me lembro não sei se foi Jeff ou Dwayne, alguém falou, nós estávamos estudando sobre os 2.500 anos e alguém falou, olha, e os 2.300? Cadê a nova luz dos 2.300? E eu me lembro que um deles falou, olha, nós ainda nem começamos a entender os 2.300. Sabendo que uma nova luz, algo precioso, haveria de vir num futuro recente, em referência, em relação aos 2.300 anos. É claro, nós já entendíamos 457, nós já entendíamos o que nós como adventistas entendemos hoje. Mas o que acontece em 2014 é uma ênfase aos 2.300 que nunca aconteceu antes. E essa ênfase, ela se dá quando o verso 9 do capítulo 7 do livro de Esdras é compreendido. Esdras 7:9. É ali que nós entendemos o primeiro dia do primeiro mês, o primeiro dia do quinto mês e o 10º dia do 7º mês. Que os movimentos de Esdras ao sair da Babilônia se alinham com o ano de 1844. 19 de abril. Depois nós temos 15 de agosto e 22 de outubro. Foi esse fundamento, essa base que nos faz compreender o que nós entendemos hoje. Então, a minha sugestão para vocês é que durante esses 25 anos, Deus lançou o fundamento do seu templo. O templo precisa ser restaurado, purificado, e a primeira etapa dessa purificação é o fundamento. O interessante é que aqui, no começo dessa linha, nós temos uma ênfase novamente ao quê? Aos 2.300 anos. A mesma ênfase que nós vemos aqui, nós vemos no começo também. Porque qual foi o argumento de Tiago White, Ray Smith? O argumento foi que a nossa ênfase tem que ser os 2.300 anos. E você olha o diagrama de 1863,
só tenho 2.300 anos. Eles tiraram todo o resto, o daily, tiraram o 25-20, todas essas profecias importantes que chegam na mesma data. A ênfase foi colocada ao 2.300. E aqui nós vemos uma ênfase novamente nos 2.300. A diferença é que aqui a ênfase é dada, mas começa a rejeição. E aqui nós temos uma ênfase, mas não há rejeição. Agora nós estamos no processo de restauração. Todas as joias são importantes. Todas as joias têm que ser restauradas na caixa, no baú, no seu devido lugar. Sem essas joias, nós não estaríamos entendendo a história. Número 11. Bem fácil de entender. Abram comigo em Gênesis, capítulo 37. Eu teria muito mais para falar, mas nós vamos levar a mensagem a uma conclusão. Gênesis 37. Verso 9. Mais uma vez vamos para a história de José. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua, e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Nós entendemos que o sol, a lua e as estrelas era uma representação do pai, da mãe e dos seus irmãos. O que acontece com essas 11 estrelas? Essas 11 estrelas pegam José e jogam dentro de um buraco. Essas 11 estrelas representam um momento de rebeldia. Eles não podiam fazer isso com o irmão deles. Um momento de revolta e rebeldia. O número 11, muitas vezes nós vamos ver associado com esse cenário de rebeldia. Um outro exemplo foram os discípulos. Os discípulos, eles eram 12, ficaram 11 por causa do quê? Da rebelião de Judas. Então o número 11, muitas vezes associado à apostasia, à rebeldia, à desobediência. Então nós vemos nessa história de 1888 a 1989 um período de trevas, como nós já mencionamos, já foi mencionado um período de escuridão. Lembra que sempre antes do tempo do fim, o que nós vemos? Sempre um período de trevas na história de Moisés, na história de Jesus. Na história dos mileritas, nós temos os 1260 anos de trevas. Na nossa história, nós temos esse período de trevas marcado pelo número 11. Marcado pela adoção do método histórico crítico, onde já agora nós não entendemos a Bíblia como nós entendíamos antes. Então são inúmeras situações interessantes que precisam da nossa consideração. Abram comigo em Esdras. Eu não sei se nós vamos ter tempo de... Esdras capítulo 7. Eu queria mostrar para vocês que, de acordo com Esdras 7, isso já foi falado bastante, então não sei se nós vamos tomar tempo para estudar. Mas em Esdras capítulo 7, verso 6, nos fala que Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes
dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. Quantos grupos nós temos no verso 7 que subiram da Babilônia? Quantos grupos? 5. Nós temos sacerdotes, os levitas, e aí fala de cantores, porteiros e netineus. A princípio parece que nós temos 5 grupos, certo? Mas nós vamos ver que esses 5 grupos estão divididos em 3 grupos. Ok? O primeiro grupo, nós vamos ver que está dividido entre sacerdotes e levitas. Todos eles são levitas, mas uns são chamados para ser sacerdotes e os outros são os levitas. Os cantores são levitas, os porteiros são levitas, todos eles são levitas. Abram comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 9. Primeira Crônicas, capítulo 9. Veja no verso 17. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Então os porteiros eram levitas, dos filhos de Levi. Notem no verso 24. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul. Então esses são os porteiros. Fazem parte dos levitas. Notem no verso 33. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas. Então os cantores também faziam parte dos levitas. E se você lembra, os levitas por que eles foram dados o sacerdócio na mão, ou o templo, o trabalho do templo na mão dos levitas? Eles não culparam ao Zeu. Foram aqueles que ficaram do lado de Moisés na crise da imagem da besta, na crise do bezerro de ouro. Lembram? Então nós vemos que os cantores e os porteiros fazem parte dos levitas. A Bíblia nos diz, e nós não temos tempo, que nós somos chamados sacerdócio real. Abram comigo em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. E eu escutei aqui algumas vezes já mencionado de que é um privilégio fazermos parte do sacerdócio real. Ok? Muitas vezes nós temos talvez uma impressão de que é muita responsabilidade. Eu não queria ser um sacerdote, eu prefiro ser um levita. Por favor, tira esse peso de mim. Não, nós estamos vendo as coisas pelo prisma errado. É você ter um copo meio cheio em cima da sua mesa e você olhar só para a metade vazia. Você não olhar a metade cheia. É um privilégio nós sermos chamados a ser sacerdotes. Olhem comigo em Êxodo capítulo 19, verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós somos chamados a ser um sacerdócio real, de acordo com 1 Pedro capítulo 2. Nós podemos anotar também esse texto, 1 Pedro capítulo 2, do verso 5 em diante. Somos chamados ao sacerdócio. Agora, faltou um outro grupo
que nós temos nos referido aos netineus. Quem eram os netineus? Como que nós podemos dizer e afirmar que os netineus representam Edom, Moabe e Amon? Representam os gentios que vão se unir ao povo de Deus. Qual é a autoridade bíblica que nós temos para afirmar isso? Quem eram os netineus? A Bíblia diz em algumas traduções que netineus eram os servidores do templo. Mas eu pensei que só os levitas é que podiam servir no templo. A Bíblia diz que eles eram rachadores de lenha, que eles trabalhavam com a água. Da onde que eles vieram? Quem eles eram? Eles não eram da tribo de Levi. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os netineus, esses servidores do templo, estão ligados a um grupo chamado de gibeonitas. E você vai em Josué capítulo 9, você lê a história dos gibeonitas. E você vai ver que os gibeonitas eram um povo que vivia em Canaã. Quando Israel derrubou Jericó e entrou na Terra Prometida, haviam outros povos que teriam que ser destruídos. E a ordem de Deus foi que eles destruíssem todos os povos ali. E o que os gibeonitas fizeram? Eles botaram um traje velho, botaram um pão velho numa cesta e foram até os israelitas e disseram: olha, nós somos um povo que vem de muito longe. Por favor, entre em aliança conosco. Não nos destrua. Eles enganaram o povo de Israel. Alguns dias depois, a Bíblia diz, 3 dias depois, eles perceberam que os gibeonitas eram vizinhos. E eles iludiram e enganaram o povo de Israel. Mas eles já haviam entrado em pacto. E o Espírito de Profecia fala muito a respeito no Patriarcas e Profetas. É um capítulo inteiro dedicado aos gibeonitas. Por esse pacto, por essa aliança, os gibeonitas acabaram sendo servidores dos levitas. Eram chamados servidores do templo. Então veja que os gibeonitas, eles eram gentios. Eles representam os gentios, os netineus, Edom, Moabe, Amon, aqueles que estão no espiritualismo, aqueles que estão no protestantismo apostatado, aqueles que estão no catolicismo, de acordo com Daniel, capítulo 11, verso 41. Eles vão escapar das mãos do rei do norte no momento apropriado. Eu queria encerrar com uma ilustração, que talvez a maioria de vocês conheça, que se encontra em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Veja que quando os netineus entram, pós-decreto, o templo já está purificado. Purificado 8 dias pelos sacerdotes, 8 dias pelos levitas. Interessante é que depois dessa purificação você vê 4 grupos de 7 animais sendo oferecidos. Isso não deixa de me fazer lembrar das 4 vezes que nós vemos os 7 templos na história de Israel antigo e na história do Israel moderno. Josué capítulo 6. Nós vamos encerrar contando a história de Jericó. Verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Verso 2. E o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se
prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro. Ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então notem, nós vemos 7 trombetas, nós vemos o sacerdote soando as trombetas. Nós vemos também que no último dia, no 7º dia, eles teriam que rodar a cidade 7 vezes. E nesse 7º dia eles soariam as trombetas, os sacerdotes, mas o resto, o povo, a Bíblia diz o povo, e quem é o povo? Os levitas, o restante, gritaria, daria um grito bem alto, e esse grito faria com que os muros de Jericó caíssem. Que trombeta é essa? Por que na 7ª vez? Que grito é esse que faz cair os muros de Jericó? Quem é Jericó? O que representa Jericó? Você continua lendo, e a Bíblia diz que exatamente como foi profetizado aconteceu. E que no momento em que os muros caíram, Raabe, uma prostituta, foi poupada. Ela escapou da destruição. Quem representa Raabe? Quem representa Jericó? Nós sabemos que essa é uma história muito simbólica, muito profética. Nós sabemos que parcialmente se cumpriu na história milerita, no final dos 7 tempos, em 1844. A Bíblia, o Espírito de Profecia nos diz que Babilônia caiu, teve uma queda moral. Jericó é um símbolo de Babilônia. O grito é um símbolo do clamor da meia-noite. E à meia-noite houve um clamor. Eis o noivo. Foi o clamor que derrubou os muros. Não foi as trombetas, mas nós temos as trombetas. Nós sabemos que a 7ª trombeta começa a soar em 22 de outubro de 1844. Uma história simbólica. Nós vemos os sacerdotes, nós vemos o restante do povo envolvido nesse trabalho. Nós vemos a Arca da Aliança sendo levada pelos sacerdotes. Muito simbolismo, muitas ilustrações. Da mesma forma, na nossa história, nós vamos mais uma vez ver um grito. Que grito é esse? O grito é dado à meia-noite. E nós chamamos esse grito de o clamor da meia-noite. É esse grito que vai fazer com que Babilônia venha a sucumbir, venha a cair. A pergunta é: queremos nós fazer parte desse povo que dá esse grito, que dá esse clamor? Porque esse é o convite. Esse é o apelo, esse é o chamado, é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós queremos fazer parte desse grupo que purifica o santuário, que restaura as veredas, que restaura as verdades, as joias na caixa de Guilherme Miller. Irmãos, só temos 2 opções. Ou você faz parte desse grupo, ou você vai cair com Babilônia. Veja o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 51. Jeremias 51. A Bíblia diz no verso... Jeremias capítulo 51, verso 19. Não é semelhante a estes a porção de Jacó? Porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és, Israel, o machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis. Deus quer usar-nos para destruir os muros de Jericó. Deus quer usar-nos como um machado de batalha na sua mão.
para despedaçar as nações, para despedaçar os reis. Nós somos a arma de guerra na mão do Senhor. A Bíblia diz, nós falamos sobre esse verso ontem, no livro de Cantares, descreve a igreja triunfante como preciosa como a lua, mais brilhante do que o sol, como um exército com bandeiras, um exército. Um exército possui armas de guerra para destruir os muros de Jericó. Você quer fazer parte desse exército? Da igreja triunfante? Esse é o convite. E é através do clamor, é através do grito, que os muros de Jericó caem. Porém existe um requisito, um pré-requisito, irmãos. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Que vem uma pedra e bate nos pés e despedaça as nações. A arma que o Senhor usou naquela ilustração era uma pedra. Quem representa aquela pedra? Representa Cristo. Mas representa também eu e você. Abram comigo em Salmos, capítulo 144. Salmos, capítulo 144. Verso 12. 144, 12. Lembra que nós mencionamos sobre os números no começo? Verso 12, a Bíblia diz: para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como o quê? Pedras de esquina lavradas a modo de palácio. Quem são as pedras? As filhas. O povo, a igreja, são as pedras. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro 2, verso 5. Vós também, como o quê? Pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aquela pedra que despedaça as nações é um símbolo do machado de guerra, é um símbolo da igreja triunfante que vai destruir os muros de Jericó. Mas existe um pré-requisito. Abra comigo no último verso dessa manhã. Livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8. Verso 3. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Irmãos, simbolicamente, quem é a mulher pega em adultério? É aquela mulher de Apocalipse 17 que adultera com os reis da terra. E foi apanhada no ato do adultério. E a lei de Moisés dizia que essa mulher tinha que ser o quê? Apedrejada. Verso 5. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aquela mulher é um símbolo de Jericó, é um símbolo de Babilônia. Isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. 3 vezes nós vemos Cristo escrevendo com o seu próprio dedo. Nas leis, na tábua das leis, na parede de Daniel capítulo 5 e nesse momento aqui. 3 vezes. E no verso 7, a Bíblia diz:
E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Qual que é o pré-requisito? Qual que é a condição da igreja para que possa participar na destruição dos muros de Jericó? Para que possa ser aquela pedra que destrua aquela estátua? Aquele que está sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. Esse é o chamado. Esse é o apelo. Essa é a obra de preparo. Temos que nos estabelecer, na verdade, intelectualmente, mas também espiritualmente, a fim de nós não sermos movidos. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, quão formoso são os pés do que anuncia as boas novas, do que faz ouvir o bem, do que proclama a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Temos escutado durante esses dias as boas novas do Oriente e do Leste. E quão formosa é a mensagem. Quanto poder, quanta glória, quanta luz tem iluminado o teu povo nos últimos dias. Infelizmente sabemos que aquilo que é luz para uns é trevas para outros. Aquilo que muda a vida de uns não faz o mesmo trabalho na vida de outros. Por isso a nossa prece é que o Senhor nos fortaleça e estabeleça na verdade presente, intelectualmente e espiritualmente, a fim de não sermos movidos. Que possamos comer esse livro e que ele possa nutrir o nosso corpo, mesmo nós sabendo da experiência amarga que teremos que passar. A Escritura diz que para aquele que tem fome e sede de justiça, todo o amargo é doce. Santifica-nos na verdade, purifica-nos através da lavagem pela palavra. E ao nos despedirmos desse recinto, desse acampamento, oramos que o Senhor nos leve em paz, nos leve em segurança, mas nos leve com a compreensão de que somos um machado de batalha nas tuas mãos e que o Senhor quer nos usar para despedaçar os muros de Jericó. Que através do clamor, do grito, possamos cumprir o nosso propósito nessa terra. E assim possamos estar prontos e preparados para aquele grande dia e dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos regozijaremos. Em nome de Jesus oramos. Amém.